Olá, no vídeo de hoje estarei falando a minha opinião sobre o console PoeKid Q90. Ao abrir a caixa, você encontrará um aviso em inglês pedindo para não desligar o aparelho pelo botão. Você tem que desligar primeiramente no sistema e depois no botão, porque o cartão de memória que vem com o sistema operacional instalado pode corromper o sistema operacional e você terá que instalar novamente. E caso você não tenha um computador, será inviável reinstalar o sistema operacional. Geralmente o PoeKid Q90 vem com um cartão de 16 GB, mas no local que eu comprei tinha a opção de trocar por um cartão de 64 GB e adicionar mais jogos. Porém, todos os testes que eu fiz foi com as ROMs que já vêm no aparelho. O console ele é leve, tem um acabamento muito bem feito, os botões dão a impressão de ser um aparelho mais barato, mas é isso que ele é, e apesar disso os botões são muito bons. Porém, eles são pequenos, então pode incomodar quem tem a mão grande. Ou se você é acostumado a jogar em aparelhos portáteis, ele não vai te causar incômodo nenhum. Teve uma coisa que aconteceu com a minha unidade, não sei se foi só com a minha, mas ao pegar ele assim na mão, ele é leve, eu senti como se tivesse alguma peça solta dentro. E eu não sei porquê. Eu vi outros reviews e nenhum review mencionou isso, então achei válido mencionar aqui. O layout dos botões é o mesmo de um controle de Super Nintendo, com botões A, B, X e Y na mesma posição, direcional digital em formato de cruz e os botões R e L, os botões de ombro. Tem também um mini analógico que não é necessariamente um analógico mesmo, que não é muito bom de utilizar. Ele tem os botões Select e Start que ficam no canto inferior direito, botões mais e menos estilo Nintendo Switch que servem para acessar os menus dos emuladores, uma rodinha de volume e um botão liga e desliga. O console tem alto-falante estéreo atrás do aparelho que tem uma boa qualidade de som. O som é alto o suficiente para você conseguir ouvir as músicas dos jogos clássicos. Porém, como os alto-falantes ficam na parte de trás, dependendo da forma como você segurar o aparelho, pode atrapalhar a sua experiência. Na maior parte das vezes eu utilizei o aparelho com fone de ouvido, porque ele tem uma entrada de fone de ouvido, além de uma entrada USB tipo C para carregar. O console já vem com vários emuladores e várias ROMs também, vários jogos. Da parte dos portáteis, vamos desde o Game Boy preto e branco ao Game Boy Advance, e ele também tem emuladores que vão desde o Nintendo Entertainment System ao PlayStation 1. Porém, os jogos de PS1 eles não funcionam bem, fora que faltam os botões de ombro L2 e R2. Nos emuladores que eu testei, todos os Game Boys se saíram muito bem, porém ao rodar Mega Man Zero de Game Boy Advance, presenciei vários glitches gráficos e o mesmo aconteceu com Donkey Kong Country 2 e 3 no Super Nintendo e também no Super Mario World. O Super Nintendo, inclusive, não roda muito bem nesse aparelho. Jogos como Donkey Kong Country, por exemplo, estava rodando aceitável, mas jogos como Mario Kart, que usa o Mode 7, roda igual um PowerPoint. Basicamente. Alguns jogos de Super Nintendo têm versões para Game Boy Advance. Então, se você quiser jogar algum desses jogos, eu recomendo a versão de Game Boy Advance. Os demais consoles funcionam tranquilamente. NES e Mega Drive eles ficam belíssimos nessa tela pequena, pois a resolução deles é baixa. Inclusive o Mega Drive me surpreendeu, porque os visuais ficaram muito lindos. Vários dos problemas que eu relatei em relação a software, eles foram consertados, corrigidos com a Custom Firmware, que foi feita por pessoas da comunidade de consoles portáteis retrô. Mas eu testei apenas com o sistema original, que veio no aparelho, para mostrar de fato como o aparelho vem de fábrica, para aquelas pessoas que não têm um PC ou não têm o conhecimento para trocar o sistema. Nesse período que fiquei com ele, acabei não testando a bateria, mas ela dura bem mais de 1h30. Eu não testei muito a bateria porque eu não consegui jogar mais de 1h30. O portátil, ele é muito pequeno e acaba causando dor no dedo se você tiver uma mão muito grande. Com o tempo eu acabei acostumando,
mas não recomendo pra ninguém que tenha mão grande. No tempo que eu fiquei jogando portátil, eu joguei bastante o The Legend of Zelda Link's Awakening, do Game Boy original, e zerei o Super Mario Land de Game Boy, que é um jogo bem curtinho, em meia hora você consegue zerar e ele é fácil. Em resumo, esse console ele é perfeito para uma partida casual rápida, fila de banco, ônibus, por exemplo. O aparelho custou em torno de R$ 170. Para mim foi um valor condizente com a proposta do aparelho. E se você quer um aparelho que emule bem todos os Game Boys e tu ainda leva de brinde um NES e um Mega Drive, que ele roda também muito bem, com certeza esse aparelho é uma boa escolha. Mas se você tem uma mão grande e não está acostumado a jogar num aparelho muito pequeno, seus dedos vão sofrer e vai ser difícil encontrar uma posição confortável para jogar. Se você prefere o visual e estilo do Game Boy Advance SP, a minha recomendação seria pegar um V90, um Poukid V90, que tem o mesmo hardware, só que ele tem um formato diferente, que ele tem o formato do Game Boy Advance SP, além de ter o R2 e L2, caso você queira rodar algum jogo leve do PlayStation 1. Essa foi a minha análise do Poukid Q90. Espero que tenham gostado. Se gostou, pode deixar um like aí. Isso aí, valeu e até o próximo vídeo.